Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje a quinta-feira, dentro da 18ª semana do tempo comum. E logo na primeira leitura, o Senhor se apresenta como aquele que é sensível às nossas necessidades. Nós já passamos sede, tenho certeza que você já teve sede. Agora, sede que nem o povo do deserto, tenho certeza que você não passou. Agora você imagina o que é a sede, onde você só vê o hálito, terra, o desespero que esse povo sentia, a prova que Deus os coloca. Uma coisa é você sentir sede e saber que uma hora você vai para sua casa tomar um gole d'água, você vai passar ali no posto, tomar uma garrafinha d'água. Naquela época não tinha, não sei se você sabe, essas coisas não tinha ainda. E o Senhor vai dar essa palavra a Moisés, que ele falha a rocha. Moisés não obedece totalmente, ele bate na rocha. A rocha, no Antigo Testamento, ali, ela prefigura Cristo. Ele é aquele que nos sacia, ele é aquele capaz de matar a nossa sede, e de maneira muito especial hoje, não apenas a sede física, biológica, mas também a sede de sentido. Todos nós precisamos de sentido para viver, não é verdade? Você levanta, você dorme, você vai tomando a sua vida, mas o que te faz continuar caminhando chama sentido, tem um porquê. Mesmo que não seja tão claro e consciente, mas esse instinto, esse ímpeto de vida, que ele só é devidamente percebido quando bebemos do Senhor, que é a água que sacia. No entanto, para beber dessa água que é o Senhor, é preciso saber quem Ele é. É por isso que Jesus está lá em Cesareia de Filipe, um lugar marcado por idolatria, uma região portuária, então tinha gente de todo tipo. E é nesse contexto que ele pergunta aos seus: o que o povo está falando de mim? Jesus sabia mais ou menos o que as pessoas diziam sobre ele, mas ele queria saber o grau de compreensão que os seus tinham dele. E até que tinha uma compreensão boa de Jesus, um profeta, João Batista, Jeremias, Elias, algum dos profetas que apareceu, e portanto todo mundo enxergava ele de fato como um homem de Deus. No entanto, quando ele pergunta e Pedro, em nome da comunidade, responde que ele é o Messias, Pedro acerta em cheio quem é Jesus, mas ele erra na interpretação. Pedro queria um Messias que resolvesse as coisas no tempo, agora. Não é assim na sua vida também? O desespero, você não quer que Deus resolva tudo de uma vez, numa hora, no mesmo momento. E quando isso não acontece, nós temos uma compreensão de Deus que não nos escuta, que não é sensível à nossa dor. Mas Deus jamais é insensível à dor de ninguém. Deus jamais quer que alguém pereça. Quando nós perguntamos quem de fato Ele é, Ele vai se revelar. Ele é o Deus que participa da nossa história, que sofre conosco. Ele não nos poupa do sofrimento, mas sofre conosco,
mas nos guia até que vivamos de fato essa realização que nós somos chamados. Esse nós somos chamados hoje. É por isso que essa pergunta que Jesus fez aos apóstolos, ela se dirige a nós, e você precisa responder no seu coração: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Qual que é a importância que ele tem na minha vida, de fato? Será que eu sou uma pessoa que eu tenho apenas alguma sensibilidade religiosa? Ou de fato Jesus é importante para mim? Quando nos nossos compromissos, nas situações, quem que é Deus em tudo isso? Essa pergunta, gente, não é para apontar ninguém, não. É uma resposta que somente nós damos no coração e ela não é teórica. Sabe uma coisa? Você consegue treinar todas as suas atitudes, certo? Tanto que na igreja vocês se comportam, certo? Você vem arrumadinho, vocês não conversam muito. No trabalho é a mesma coisa. Agora, treinar a atitude é fácil. Sabe onde nós descobrimos quem nós somos mesmos? Nas nossas reações. A reação não se treina. A reação é a dimensão espontânea da gente que surge no susto, no lapso. É por isso que a vida em Deus é forja. Vai ter sofrimento, vai ter muito de dor, mas tem um Deus que nos sustenta, um Deus que caminha conosco. E um Deus que visita mesmo nossos irmãos hoje que celebram o 7º dia. Eu tive a oportunidade de estar na missa Ezequiel, na celebração Ezequiel do Édio. Conheci pessoalmente a Andréia, tive com os familiares. E que bonito ver o testemunho das pessoas, do profissional que foi, daquilo que cultivou, daquilo que deixou entre nós. Pessoa sensível às dores, aos sofrimentos. Quantos testemunhos a pessoa fala: nossa, padre, às vezes eu ia e ele vinha para anestesia, e a gente ficava tão tranquila quando conversava com ele. Então são marcas que ficam. Quando eu falo do Sr. José Carmelo, por exemplo, que está marcado aqui na história, ele tive um pouco mais de contato. Ainda me lembro, César, de quando sua mãe, Terezinha, viva ainda, sempre vinha na missa das 5 horas aos sábados, ali, ficar no cantinho aqui, à esquerda do padre, à direita aqui da igreja. E foram muito bem vocês. O Marco casado com a Cláudia, o César com a Vivian, o casado com a Sabrina. E a paróquia começou lá praticamente na casa do seu Carmelo. O seu sogro, o Lucas Perrone, tinha ali a imagem da Nossa Senhora na casa, a quem o Padre Silva frequentava e muitas vezes esteve lá. Ele começa um pouco a história da paróquia. E muito do que tem aqui teve a colaboração tanto do seu Zé Carmelo quanto da Terezinha. É importante ter claro isso. As obras que nós fazemos, elas expressam o lugar que Deus tem na nossa vida também. Que Deus possa abençoar. Eu tive a oportunidade de estar tanto com o seu Carmelo, nos últimos momentos, nos últimos dias da vida dele, e tanto também com a dona Terezinha, inclusive a convite da Vivian na época, no ano de 2020, quando Deus a trouxe para si. Eu sei que a perda é sempre um momento que a gente fica pensando nas coisas, é verdade? A ausência, essa falta é um lapso que causa sofrimento, causa dor. E posso dizer uma coisa, é bom que nós sintamos isso, sabia? Porque mostra que a pessoa foi importante para a gente. O doloroso seria se a pessoa passasse para a nossa vida e ninguém sentisse nada. A indiferença, ela dói muito mais do que um luto. De alguém que passa e não deixou rastro nenhum. Tanto o Ed quanto o José Carmelo deixaram rastros. E é por isso que nós estamos aqui hoje, os amigos, familiares. É por isso que há um cultivo de vida. E é nesse contexto que também eu vou ser chamado a perguntar: quem que é Deus para mim nesse momento? Quem é Jesus? Sabe quem? Ele é aquele que consola. Ele é aquele que abraça. Porque ele que esteve entre nós, na teologia nós chamamos que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Deus onipotente se fazia da sua divindade. Mas lá em João 11, quando morre Lázaro, tem um versículo mais curto da Bíblia que diz: e Jesus chorou. Mesmo sabendo que Deus tinha poder de ressuscitar os mortos, como ressuscita Lázaro, ele chora diante da perda do amigo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é o dia da gente chorar sim, tá? É o dia de você expressar o que tem no seu coração. Talvez a oração que você tem hoje são as suas lágrimas, são a sua percepção do momento aqui agora. Mas deixa que Deus lave o coração. Entenda uma coisa, Ele está presente. Eu não digo isso meramente para consolá-los, porque Ele está mesmo. Para nós que somos católicos, somos cristãos, a morte não é a última palavra mais. Aquele que nós celebramos, ele venceu a morte. Aquele que nós celebramos, ele sepulta a própria morte. Aquele que nós celebramos hoje nos indica que a vida é eterna. E que nessa eternidade Ele nos acolhe, nos abraça, nos consola. E o grande convite e o grande imperativo para cada um de nós hoje é o seguinte. Eu disse inclusive na exéquia do Édio, há um filósofo francês chamado Bernamot.
que ele diz o seguinte: hoje, as mãos que Deus tem para tocar, os pés que Deus tem para caminhar, a boca que Ele tem para anunciar são as nossas. Então, a consolação de Deus, ela acontece, mas ela passa por cada um de nós. Que possamos hoje nos consolar a fim de que essa brecha da misericórdia do Senhor alcance nossos corações e possamos recordar o legado que tanto o seu Carmelo quanto o Edio deixou para cada um de nós, que esse legado seja eternizado. E tal como costumo sempre recordar, Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, guarde isso no seu coração, que quando a gente lembra com o amor de uma pessoa, isso é rezar por ela. Então lembre com amor dos seus entes queridos, lembremos do José Carmelo, do Edio, a fim de que essa oração do amor, da recordação afetuosa sobre o Senhor, ele seja agradável. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça.